O ar no bairro da Colina tinha um cheiro agridoce de promessa e decadência. Era o cheiro de uma cidade que estava sempre a um passo do milagre ou da catástrofe. Micaías não era conhecido pelo seu nome completo, que soava a profeta antigo e dava trabalho para pronunciar. Para todos ele era apenas Mica, e Mica era o garoto que falava com a água. Não era uma habilidade chamativa. Ele não a controlava, não a conjurava. Ele a escutava. Para a maioria das pessoas, a água era apenas silêncio molhado. Mas para Mica, o rio Gáudio que cortava a colina como uma ferida cintilante era uma biblioteca em movimento, sussurrando segredos enterrados sob a lama e o tempo. Ele sabia que o barão von Hartwig, o magnata que detinha o monopólio da água na região e que tratava a colina como seu quintal particular, estava aterrorizado com uma coisa: uma nascente ancestral, pura e inesgotável, que supostamente corria sob os alicerces da sua luxuosa e ilegal estação de tratamento. O barão havia construído seu império sobre a sede dos pobres, vendendo água que parecia suco de lama a preços de ouro. Mas a voz da água que Mica ouvia era clara e urgente. Ela falava de um fluxo que desafiaria von Hartwig. Falava de uma verdade que, se viesse à tona, afogaria a ganância do barão e libertaria a colina da sua tirania. Numa tarde úmida, sob um céu que prometia uma tempestade, a água lhe deu um aviso final, mais alto do que o rugido de qualquer enchente. Eles estão prestes a selar a fonte. Este não era mais um sussurro, era um grito de socorro. E Mica, o garoto que apenas ouvia, sabia que agora tinha que agir. Se o barão selasse a fonte, a colina não seria apenas pobre, seria seca. E um mundo sem água de verdade, Mica pensou, enquanto apertava a mão no cabo gasto da sua chave de grifo, era um mundo sem esperança. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma imersão profunda aqui no canal. Hoje vamos mergulhar nas águas turvas e misteriosas de uma lenda urbana, a história de Micaías, ou apenas Mica, e o rio que falava. Esta não é uma história comum sobre um herói que salva o dia com força bruta ou poderes fantásticos. É uma crônica sobre a força tranquila da percepção, a coragem que brota da necessidade e a luta eterna entre a pureza e a corrupção. A história de Mica se passa em um lugar chamado Bairro da Colina, uma comunidade que foi esquecida pelo mapa e lembrada apenas pelos poderosos quando havia algo a ser explorado. O bem mais precioso, a água, havia se tornado o centro de uma guerra silenciosa, travada não com armas, mas com contratos, válvulas e, acima de tudo, segredos. Vamos acompanhar a jornada de um jovem que, sem querer, se torna o guardião de um recurso que é vida, e o único a entender a voz silenciada da natureza. Antes de começarmos a desvendar este mistério e a sentir a tensão crescente na colina, eu tenho um pedido muito especial para você. Eu amo saber de onde esta história está alcançando pessoas como você. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo de qual cidade e estado você está assistindo a este vídeo. Vamos mapear juntos a nossa comunidade e ver até onde a história de Micaías pode chegar. Sua interação é a energia que move este canal. Agora, feche os olhos por um segundo. Sinta o cheiro de terra molhada e canos enferrujados. A colina te espera. A história de Mica, o garoto que ouvia a água, está prestes a começar. O bairro da Colina ficava na borda do mapa da cidade, um aglomerado de casas de tijolos e chapas de metal, espremidas entre o brilho frio do centro comercial e a vasta escuridão do matagal que se estendia para o norte. Era um lugar de sombras longas ao entardecer e de uma resiliência silenciosa. Mica, com seus 17 anos e a altura de alguém que nunca comeu o suficiente, era uma dessas sombras. Seu trabalho, não oficial e não remunerado, era o de desentupidor de almas. Ele consertava os vazamentos e as avarias nas encanações velhas da vizinhança. Passava seus dias com o corpo sujo de graxa e terra úmida, mas seus ouvidos estavam sempre limpos, sintonizados. Ele não tinha superpoderes, apenas uma hipersensibilidade ao som da água. Para ele, o fluxo em um cano era como um dial de rádio, e ele podia distinguir a pressão, a pureza e, mais importante, a intenção do fluxo. Ele morava com sua avó, Dona Elza, uma mulher que tinha a pele marcada pelo sol e a alma marcada pela história da colina. Foi ela quem lhe ensinou o respeito pelo Gáudio, o rio que dava nome à região, mesmo que agora fosse apenas um fio de água suja, serpenteando por entre esgoto e lixo. A água tem memória, Micaías, ela costumava dizer, enquanto fervia a pouca água que conseguiam comprar na estação do barão. Ela lembra de onde veio, de quem a tocou e para onde deveria ir. A estação de tratamento von Hartwig era o monumento à exploração, um colosso de concreto e aço, imposto no topo da colina, de onde o barão distribuía o líquido vital para o resto
da cidade, ignorando cinicamente as necessidades da comunidade que o abrigava. A água que chegava à colina era racionada, cara e de qualidade duvidosa. No entanto, o barão von Hartwig, um homem de terno risca de giz e um sorriso que parecia uma armadilha, insistia em dizer em seus discursos televisivos que ele era o benfeitor da região. A rotina de Mika foi quebrada na semana passada, quando o rio Gáudio começou a ficar estranho. Não era apenas a cor barrenta, mas o tom da sua voz. Ele soava agitado, como um animal encurralado. Numa manhã, enquanto tentava desentupir o cano da lavanderia de Dona Fátima, Mika deitou-se na terra úmida e colocou o ouvido contra a manilha. O som que veio não foi de um fluxo normal, nem de um entupimento. Era um batimento, uma pulsação poderosa e constante, que vinha de muito mais fundo do que os canos comuns. Ele seguiu o som até o ponto mais alto da colina, o muro de contenção da estação von Hartwig. A água ali não estava falando, estava gritando de dor. "Estão drenando-na", disse Mika numa noite enquanto afiava sua chave de grifo. "Drenando o quê, meu filho?", perguntou Dona Elsa, sem tirar os olhos da panela. "A fonte, vó, aquela que dizem que existia antes de tudo, a que o barão von Hartwig escondeu. Ela não é um mito. Eu a escutei, está presa debaixo da estação e eles estão forçando a passagem, desviando-a." Dona Elsa parou de mexer a colher. Seus olhos, normalmente cheios de uma bondade cansada, agora brilhavam com uma antiga chama de fúria. "O barão sempre soube. Meu pai me falava dela, a fonte pura. Dizia que ela era o coração da colina, que nunca secava e que curava a quem bebia. É por isso que ele construiu aquela monstruosidade em cima." Mika sabia que ouvir a água era uma coisa, agir em cima desse conhecimento era outra. O barão tinha segurança, dinheiro e o poder de calar qualquer um. No dia seguinte, porém, o preço da água subiu mais 20%. Era o último prego no caixão da esperança da colina. As pessoas mal conseguiam sobreviver. A sede física era apenas um reflexo da sede de justiça. Mika tomou uma decisão. Ele precisava de provas. Ele passou as próximas noites estudando o mapa rudimentar das encanações do bairro que havia desenhado ao longo dos anos. Ele sabia que havia um túnel de manutenção esquecido, uma passagem que havia sido usada anos atrás para a instalação de linhas de esgoto e que, teoricamente, passava sob a área de contenção da estação. Era a única forma de entrar sem ser visto. A oportunidade veio na noite de São João. A estação von Hartwig estava em festa. O barão dava um baile de caridade, enquanto a colina se contentava com fogueiras e o pão duro de sempre. A segurança estaria distraída. Mika, munido apenas de sua chave de grifo e uma lanterna fraca, rastejou para dentro do buraco de manutenção. O ar ali era denso e cheirava a ferrugem e algas. O silêncio era esmagador, mas para Mika era um alívio. Longe do barulho da superfície, ele podia ouvir a água com clareza cristalina. O batimento estava mais perto. E a voz da fonte, não era o murmúrio familiar do Gáudio. Era uma melodia, pura e profunda, que ecoava nas paredes do túnel. Enquanto rastejava, ele sentiu um choque elétrico na mão. A água, ele percebeu, estava vibrando. Estava sendo desviada por uma força mecânica gigantesca. Ele finalmente chegou a uma abertura. Era uma sala de bombas submersa, usada para pressurizar o esgoto. Mas no canto, escondido atrás de um painel elétrico desativado, havia um muro falso. E através das pequenas rachaduras no concreto, Mika podia ouvir a melodia da fonte como se estivesse cantando diretamente para ele. Com a chave de grifo, ele forçou a barra do painel, revelando um alçapão enferrujado. Ele abriu com um guincho que parecia estrondoso no silêncio. Lá embaixo, o som da água era ensurdecedor, mas incrivelmente limpo. Ele desceu. O que ele encontrou não era uma lenda, mas uma realidade chocante. Ele estava em uma câmara subterrânea natural, iluminada por um único foco de luz que parecia ter sido instalado às pressas. No centro, jorrando da rocha sólida, estava a fonte pura. A água era tão límpida que parecia vidro derretido. Mas a visão não era de beleza, era de profanação. Um sistema complexo de dutos gigantes e bombas industriais estava instalado na câmara. Eles não estavam tratando a água, eles estavam sugando-a diretamente da fonte e misturando-a com o esgoto tratado e produtos químicos da estação. O barão estava pegando a água mais pura da cidade, usando-a para camuflar sua água suja e, pior, selando a fonte original com uma comporta de aço maciça. Se ele ativasse o selo, a fonte pura seria afogada e seu batimento silenciado para sempre. Mika sentiu uma raiva fria. A água estava gritando, não de dor, mas de traição. Ele tinha as provas que precisava, mas ao levantar a lanterna para procurar uma forma de desativar o sistema de sucção, ele viu, gravada na rocha úmida ao lado da fonte, uma inscrição antiga em letras que ele não compreendia, mas que sua avó havia lhe ensinado
obrigado a reconhecer o símbolo da sereia, o símbolo da colina, que representava a união da terra e da água, e sob ela, uma frase curta, em uma linguagem que parecia mais antiga que o tempo, mas que ele sentiu no fundo da alma. O fluxo pode ser desviado, mas a corrente nunca é detida. Ele olhou para a comporta de aço que selaria a fonte. Um único painel de controle, com um grande botão vermelho e uma luz verde que indicava pronto para selar. O barão estava prestes a finalizar sua obra. Mika sabia que não bastava expor o barão, era preciso impedi-lo. Mas como sozinho contra toda aquela engenharia? A água sussurrou-lhe uma última e urgente instrução. Ele olhou para a comporta, depois para a bomba de sucção que roubava a vida da fonte pura. Era uma estrutura gigantesca. Se ele a danificasse, atrasaria a operação. Mas a chave de grifo não era suficiente. De repente, a luz na câmara piscou. A festa lá em cima havia terminado. Ele tinha que sair dali. Mas antes de subir, ele pegou um pequeno pote que levava no bolso e encheu-o com a água da fonte pura. Era a prova, sim, mas era também uma promessa. Ele fechou o alçapão e subiu. Mal havia fechado o painel elétrico e voltado para o túnel de manutenção, ouviu o som de botas pesadas se aproximando da sala de bombas. Eram os capangas do barão vindo inspecionar o local antes da ativação final da comporta. Mika ficou paralisado no túnel. Ele não tinha como voltar. A passagem estava bloqueada. Ele precisava de outro caminho. E a água, a fonte pura que agora carregava em um pote no bolso, estava a um passo de ser silenciada para sempre. Ele apertou a chave de grifo, sentindo o metal frio contra a palma suada. A prova estava com ele. Mas a vida da colina dependia do que ele faria a seguir. O barão von Hartwig não era um homem de meias palavras, nem de meias medidas. Os capangas no corredor estavam a poucos metros de distância, e Mika estava encurralado no túnel de manutenção, com a chave da colina no seu bolso. Mas enquanto o som das botas se intensificava, Mika sentiu a água do pote esquentar em sua mão, e o sussurro da fonte pura não vinha mais do solo, mas de dentro dele. A água estava lhe mostrando uma saída que estava oculta nas plantas originais da estação, uma rota de fuga que levava ao labirinto dos esgotos desativados da cidade. Mas essa rota de fuga não era apenas para ele. A água estava dizendo que a verdadeira chave para deter o barão não estava em destruir a comporta, mas em redirecionar a fonte pura. E para isso, ele precisaria de ajuda. A ajuda de alguém que o barão von Hartwig havia silenciado há muito tempo. A passagem era estreita, escura e cheirava a décadas de abandono. Mika rastejou pelo duto de ventilação que a água lhe havia indicado, seguindo o leve e constante zumbido que vinha de dentro do pote. As botas dos capangas soavam sobre sua cabeça, fazendo o teto de metal tremer. Ele sabia que o barão, com sua meticulosidade sádica, não deixaria pontas soltas. Se ele fosse pego, a história de Micaías terminaria ali, soterrada. Finalmente, o duto se abriu para um espaço maior, o labirinto dos esgotos desativados, uma rede de túneis de concreto que a cidade havia abandonado há 30 anos. A água do pote parou de zumbir e começou a fluir com a voz do Gáudio, calma, mas firme, ao norte. Procure o velho canal. O velho canal era uma lenda da colina, um curso d'água secundário que havia sido desviado e aterrado quando o barão assumiu o controle. Diziam que era ali que morava a única pessoa que entendia de verdade a hidrologia subterrânea da região. Jonas, o antigo engenheiro-chefe da companhia de água, demitido e desacreditado pelo próprio von Hartwig anos atrás, quando Jonas se recusou a assinar os planos de aterramento do canal. Ele se tornou uma figura reclusa, vivendo na margem do Gáudio, considerado um louco pelos moradores da colina, mas um herói para Dona Elsa. Mika percorreu os túneis, guiado pelo som fraco de um gotejar constante. Ao longe, o barulho da festa de São João na estação von Hartwig já havia cessado. A colina estava mergulhada em um silêncio pesado. Chegou à seção de túneis que passava sob a antiga zona industrial. E ali, atrás de uma parede de sacos de areia mofados, encontrou uma luz fraca e o cheiro forte de café velho e grafite. Jonas não era um louco, mas um homem quebrado. Sentado em uma cadeira de camping sob uma lâmpada pendurada, ele estava rodeado por mapas antigos, diagramas rabiscados e canos de PVC espalhados. Seu rosto era uma teia de rugas, e seus olhos, azuis e penetrantes, pareciam ter visto água demais e pouca esperança. O garoto da Elsa, Jonas murmurou, sem levantar a cabeça.
Pensei que viria um dia. A água está agitada. O que ela te disse? Mika não hesitou. Ele tirou o pote de água pura do bolso. O barão vai selar a fonte pura. Ele a está misturando com a sujeira para vender. Eu a encontrei sob a estação. Precisamos redirecioná-la para o Gáudio. Você sabe como, Jonas. Você desenhou os canais. Jonas olhou para a água no pote. Não era apenas a pureza, era a energia que emanava dela. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele rapidamente limpou com o dorso da mão. A sereia. Ela ainda canta. Eu sabia. Quando o barão me demitiu, eu o chamei de ladrão de água. Ele riu e disse que ninguém acreditaria em um mapa antigo e em um velho bêbado. Mas eu guardei o mapa, Micaías. O mapa do fluxo original. Jonas puxou de uma gaveta escondida um rolo de pergaminho amarelado. Um diagrama complexo de linhas azuis e vermelhas. As linhas azuis eram o velho canal, que deveria ter sido o sistema principal de abastecimento da colina. O barão o havia aterrado para forçar a comunidade a comprar sua água tratada e cara. O sistema de desvio está pronto. Foi feito para ser ativado em emergências, explicou Jonas, apontando para um ponto no mapa. A fonte pura está sob a estação, mas seu fluxo original alimenta um conjunto de válvulas mestras aqui, na interseção do antigo Gáudio. Se pudermos abrir essa válvula e fechar a válvula de sucção do barão, o fluxo será desviado para o velho canal. Ele vai reviver. E o que o barão fará? Perguntou Mika, sentindo o peso da responsabilidade. Ele tentará ativar o selo da comporta. É um botão vermelho, certo? Ele fará isso remotamente. Precisamos de tempo e precisamos de uma distração, disse Jonas, batendo com um dedo no mapa. A válvula mestra está sob a praça central. É protegida por uma caixa de concreto de 1 tonelada. Precisamos de força para levantá-la e de precisão para girar a roda. Não temos tempo para maquinário pesado. Mika lembrou-se da fúria contida de Dona Elsa. Ele sabia onde encontrar a força. A colina. O povo que tinha sido silenciado pelo preço da água. Vou buscar a ajuda, disse Mika, levantando-se. Mas você tem que me dizer como desativar a sucção dele e ganhar tempo. Jonas sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas determinado. Eu previ que ele faria algo assim. Há um fusível principal na sala de bombas que ele deve ter esquecido. É antigo, um modelo que só o velho canal usava. Vai desativar a sucção e criar um curto na comporta principal. Vai dar-nos no máximo 1 hora, antes que ele consiga reativá-la manualmente. Ele entregou a Mika um pequeno diagrama técnico e uma chave de fenda isolada. Se você for pego, garoto, o barão vai te afogar em concreto. Mika assentiu, determinado. Ele não estava mais apenas ouvindo a água. Ele estava se tornando seu instrumento. Ele tinha a prova, o mapa e o plano. Mas o tempo estava se esgotando. Ele voltou para as ruas da colina. As fogueiras de São João já eram apenas cinzas e brasas. Ele foi direto para a casa de Dona Elsa. Ela ouviu tudo em silêncio. A prova no pote, o plano de Jonas, a localização da válvula mestra sob a praça central. Quando Mika terminou, ela pegou o pote de água pura e bebeu um gole lento. Seus olhos se arregalaram levemente. A faísca neles virou fogo. Vamos para a praça, ela declarou. O povo da colina não está seco, está apenas adormecido. Ela saiu e bateu em portas, uma por uma. Ela não precisou gritar. Ela apenas mostrava o pote. A água que Mika havia trazido da fonte pura era a sua oratória. Um gole era suficiente para reacender a memória e a sede de justiça. Os velhos vieram primeiro, aqueles que se lembravam da pureza do Gáudio antes do barão. Depois vieram os jovens, que estavam fartos da submissão. Em meia hora, uma multidão silenciosa e resoluta estava reunida na praça central, sob a tampa de concreto de 1 tonelada que protegia a válvula mestra. Mika estava com sua chave de grifo, pronto para descer. Dona Elsa estava ao seu lado. A força da comunidade se uniu à força da água. Os homens trouxeram barras de ferro e macacos de carro. Eles levantariam a tampa de concreto. Enquanto isso, Mika tinha que retornar à estação von Hartwig para desativar a bomba de sucção e ganhar tempo. Você tem que ir, disse Dona Elsa, com a voz embargada. O tempo da colina depende do seu tempo. Ele olhou para a multidão, para o pote vazio de onde a esperança havia sido derramada e para o sorriso encorajador de sua avó. Ele sabia que o barão von Hartwig não hesitaria. Mika voltou à sombra da estação, sentindo agora a pulsação da fonte pura vibrar em sincronia com o coração da colina. Ele tinha que ser rápido. Se ele fosse pego, a ativação do selo seria a vingança final do barão. E se a colina não tivesse sucesso em girar a válvula a tempo, a fonte pura se afogaria no concreto e os túneis do velho canal nunca mais veriam a luz. O barão von Hartwig, no seu escritório no topo da estação,
Observava os monitores. Um dos seus capangas entrou ofegante. Barão, encontramos evidências de intrusão no túnel de manutenção. Ele pegou uma amostra e o pior, há uma agitação na praça central. O barão se levantou sem sequer desmanchar seu sorriso. A colina, tão previsível. Pensam que um pouco de água mágica vai virar o jogo? Pressione o botão do selo agora. Acabamos com a lenda e com a rebelião de uma só vez. No túnel de manutenção, Mika podia ouvir o rugido crescente das bombas. Ele rastejou para a sala de bombas, o diagrama de Jonas grudado em sua mão suada. O fusível principal antigo estava escondido atrás de um painel de fiação. Enquanto os capangas do barão voltavam para a câmara subterrânea para finalizar o selo, Mika usou a chave de fenda. Um clarão azul, um estalo seco. As luzes da sala de bombas piscaram e apagaram. A sucção parou. O rugido foi substituído por um silêncio ameaçador. Mika tinha ganhado tempo, mas agora ele tinha que sair dali. Ele correu de volta para o túnel de esgoto. Lá em cima, ele podia ouvir o barão no megafone da estação, sua voz ecoando pela noite. Seu protesto é inútil. A água é minha. A corrida era para a praça central. Uma corrida contra o tempo, contra o poder e contra o silêncio final. O barão von Hartwig não era um homem de aceitar a derrota, e o estalo no fusível de sucção da bomba era um alerta alto e claro. Ele correu para o painel de controle da comporta. A luz de pronto para selar estava piscando vermelha e intermitente, indicando uma falha temporária no sistema de ativação remota. Ele sabia o que tinha que fazer: descer até a câmara da fonte pura e acionar o selo manualmente. Isso significava ir além do seu papel de magnata e sujar suas mãos impecáveis. Enquanto o barão descia os degraus de metal, Mika corria pelo labirinto de esgoto desativado, sentindo o piso vibrar a cada passo apressado. Ele sabia que tinha no máximo 10 minutos antes que o barão von Hartwig pudesse alcançar a câmara da fonte pura. A água, agora silenciada em seu roubo, guiava-o para a praça central, onde a colina estava reunida para levantar a pesada tampa de concreto. Ele tinha que chegar lá a tempo de descer, encontrar a roda mestra da válvula e girá-la para redirecionar o fluxo, transformando a tentativa de sufocamento do barão na libertação da fonte pura. O cheiro de terra úmida e o calor das fogueiras apagadas na praça central encontraram Mika assim que ele emergiu do duto final do esgoto desativado. Ele viu a cena que mudaria a história da colina. Dona Elsa, com o rosto iluminado pela lanterna de um dos vizinhos, estava liderando o esforço. Cerca de 20 pessoas, ombro a ombro, usavam barras de ferro como alavancas, tentando mover a pesada tampa de concreto que escondia a válvula mestra. Era um trabalho de Hércules. O concreto, úmido e velho, não queria ceder. Os músculos dos homens e mulheres tremiam de esforço. Eles haviam levantado a tampa apenas alguns centímetros, o suficiente para deixar um fio de água do esgoto escorrer para fora, mas não era o suficiente para Mika descer, e muito menos para girar a válvula. A colina tinha força, mas o concreto era a metáfora perfeita do poder do barão, sólido, frio e opressor. Mais força! Juntos! Gritou Dona Elsa, sua voz áspera, mas inquebrantável. Mika correu para a multidão. Parem! Não é só força bruta. O concreto tem que se mover no ponto certo. Ele se jogou no chão e colocou a mão na borda da tampa, fechando os olhos. Ele não estava ouvindo o metal rangendo ou os gemidos de esforço. Ele estava ouvindo a tensão no concreto, a forma como a pressão estava sendo distribuída. Ele sentiu o ponto exato onde a alavanca de uma velha barra de ferro, fincada por um dos homens, estava fazendo o trabalho mais eficiente. Ali, nesse ponto, empurrem todos, Mika apontou. Eles se reorganizaram. A colina, agora agindo com a precisão do conhecimento de Mika, conseguiu que a tampa finalmente cedesse com um guincho terrível. Ela deslizou para o lado, revelando um buraco escuro e quadrado, de onde vinha o som apressado de uma corrente subterrânea que Mika reconheceu como a pressa da fonte pura, que agora estava correndo sem o freio da bomba de sucção do barão. Vou descer! Preciso de 5 minutos! Gritou Mika. Ele desceu rapidamente pela escada de metal úmida. O espaço era pequeno, um poço de válvulas. No centro, sob o jorro constante da fonte pura, que era desviado para longe, estava a válvula mestra, uma enorme roda de ferro do tamanho de um pneu de caminhão, incrustada na parede de concreto. Era a chave para redirecionar o fluxo para o velho canal. O barão von Hartwig, nesse exato momento, alcançava a câmara subterrânea da fonte pura, ofegante. A bomba de sucção estava silenciosa. A luz, pronto para selar da comporta,
piscava intermitentemente. Com um rosnado de fúria, ele tirou um controle remoto de bolso e o jogou na rocha. Incompetentes! Ele se ajoelhou e usou uma chave manual na comporta, preparando-se para selá-la à força. No subsolo da praça central, Mika colocou as mãos na roda. O ferro estava frio e enferrujado. Ele a empurrou com toda a força do seu corpo magro. Não se moveu. Ele tentou de novo e o metal apenas gemeu. Não consigo! Ele gritou. Lá em cima, Dona Elsa gritou de volta. Acha que o barão a deixaria fácil? Use a chave, Micaías, você não está sozinho. Mika lembrou-se da chave de grifo, a sua ferramenta de trabalho, agora um símbolo de sua missão. Ele a encaixou perfeitamente em um dos dentes da roda da válvula. A chave de grifo, ele percebeu, não era apenas para consertar vazamentos, era para desvirar o que estava errado. Com a alavanca da chave, ele conseguiu um pequeno movimento na roda. Um som de atrito de metal ecoou pelo poço. Ele girou mais um pouco. O som do fluxo da fonte pura, que antes estava sendo desviado, começou a mudar. Na câmara subterrânea da estação von Hartwig, o barão colocou o último parafuso na trava manual da comporta. Adeus, lenda idiota, ele sussurrou, e estava prestes a girar a trava, quando um rugido distante e estrondoso ecoou nas paredes da câmara. A fonte pura, lá no subsolo da praça central, estava sendo forçada a mudar seu curso. Mika girava a roda desesperadamente, o metal cortando suas mãos. Ele deu a volta final. O som da água agora era triunfante. Um fluxo poderoso e limpo jorrou pela tubulação do velho canal. A água do esgoto no fundo do poço da válvula foi rapidamente varrida para longe pela pureza do novo fluxo. O barão von Hartwig olhou horrorizado para o cano principal da estação. O nível da água que ele usava para disfarçar a sujeira estava caindo drasticamente. Sua fonte principal de adulteração havia sumido. Ele estava prestes a selar o que agora era apenas uma fonte menor. No mesmo instante, Mika subia triunfante do poço de válvulas. O ar na praça central cheirava a terra molhada e a pureza recém-descoberta. O som do velho canal correndo sob o asfalto era alto e claro. A colina havia vencido, mas a vitória era provisória. O barão ainda estava na câmara da fonte pura, prestes a selá-la. A amostra, vó! A amostra de água, gritou Mika. Dona Elsa pegou o pote de Mika, agora vazio, e o encheu com o fluxo puro que corria do velho canal. O primeiro fluxo limpo da colina em décadas. Vá, ele está prestes a selar. A cidade precisa ver isso, ela disse, empurrando-o na direção da saída do túnel de esgoto. Eu vou ficar aqui, o velho canal não será fechado novamente. Mika, agora com o pote de prova na mão, correu para a superfície da estação. Ele sabia que o barão estava lá embaixo. A chave para a vitória final não era a força, mas a verdade. Ele tinha que expor o barão e rápido. Ele rompeu para o pátio da estação von Hartwig, onde a segurança estava desorganizada. Os capangas corriam confusos. No topo da estação, a luz da sala de controle se acendeu, revelando o barão em pé, sujo e ofegante, olhando para o painel de onde a energia havia sido cortada. Ele tinha falhado. A fonte pura estava a salvo, mas a sua reputação, não. O barão von Hartwig não tinha mais o controle da água, mas ainda tinha o controle da narrativa. Ele correu para o microfone, pronto para culpar a colina por sabotagem e terrorismo. Mas quando ele começou a falar, a multidão da colina, agora abastecida pela esperança do novo fluxo, irrompeu para o portão da estação. Eles não queriam mais lutar. Eles queriam que o mundo soubesse. Mika viu a chance. Ele correu para o ponto mais alto da colina, a torre de transmissão desativada do Gáudio. O barão estava prestes a ligar o microfone. Mika tinha que ser mais rápido. Tinha que levar a prova e a história para a cidade. Mas a porta da torre estava trancada por uma corrente grossa e um cadeado do tamanho de um punho. O barão von Hartwig, ao ver o garoto na base da torre, gargalhou ao microfone. Lá está o terrorista. Ele vai ser preso e a colina vai pagar por isso. Mika parou, a respiração ofegante. O cadeado era impossível. Ele estava a metros de expor o barão, mas o metal estava entre ele e a verdade. Ele olhou para a chave de grifo em sua mão e para a água pura no pote. Ele sabia que o barão von Hartwig ainda tinha um truque final na manga, e este truque era de silêncio e mentiras. O cadeado parecia impenetrável, um nó de aço que simbolizava a autoridade. Mika sabia que a chave de grifo não quebraria o cadeado. Ele estava a segundos de ser alcançado pelos capangas do barão, e o microfone na estação von Hartwig estava prestes a ser ligado. A colina havia recuperado a água,
mas ainda precisava recuperar a voz. Mika precisava de um ato final de fé na sua hipersensibilidade. Ele não podia quebrar o cadeado. Ele tinha que desativá-lo. Ele colocou a ponta da chave de grifo na fenda do cadeado, fechando os olhos e concentrando-se no metal. O que ele ouviu não foi o silêncio da segurança, mas o murmúrio da umidade aprisionada pela ferrugem e a pressão interna do mecanismo. O barão von Hartwig não era apenas um ladrão de água, ele era um ladrão de confiança. Mika precisava de uma faísca final para libertar a verdade, e ele sabia que essa faísca viria de dentro da própria estação. Ele tinha que arriscar tudo, correndo para o último lugar que ele havia visitado, a sala de bombas, onde um fusível queimado poderia ser a chave para desativar a transmissão do barão von Hartwig. Mika deu as costas para a torre. Não havia tempo. O barão von Hartwig estava prestes a começar a transmissão de emergência. "Micaías, volte!" gritou Dona Elsa da praça central. Mika não podia. Ele correu de volta para o túnel de esgoto desativado e emergiu novamente na sala de bombas da estação von Hartwig. O cheiro de metal queimado era forte. O fusível que ele havia explodido com a chave de fenda estava em pedaços. O barão havia se enganado. Ele havia cortado o fusível que alimentava apenas a bomba de sucção, mas o barão, na sua pressa e arrogância, havia negligenciado que aquele fusível antigo compartilhava o mesmo circuito com o sistema de modulação de áudio da estação. Mika viu o painel de fiação, a fiação que havia sido cortada. Ele tirou um pedaço de fio isolado do seu kit e, com as mãos trêmulas, mas precisas, ele fez uma ponte no circuito queimado. Ele não estava restaurando a energia, estava desviando a fiação do microfone. Lá no topo da estação, o barão von Hartwig limpou a garganta, ajeitou o terno e ligou o microfone, pronto para a mentira final. "Cidadãos, esta noite fomos atacados por vândalos, terroristas." Mas a voz que saiu dos alto-falantes da estação não era a voz autoritária do barão. Era um ruído estrondoso e constante, o som da água, o som do novo fluxo correndo pelo velho canal, amplificado pela fiação defeituosa de Mika. A cidade, acordada pela emergência, ouviu o som da fonte pura. O barão ficou pálido, gesticulando freneticamente para seus capangas desligarem o som, mas o circuito de Mika estava em curto, amplificando apenas o fluxo. Mika, aproveitando o caos, correu para a base da estação de volta ao túnel de manutenção de onde ele havia saído. Ele saiu na colina, onde o povo estava exultante. A água do velho canal jorrava pela primeira vez em décadas de um cano mestre que Dona Elsa e a comunidade haviam conseguido abrir. A água era limpa, pura e abundante. O barão von Hartwig foi preso, não pelos vândalos, mas pelas autoridades da cidade, que finalmente investigaram o som do fluxo e a amostra de água pura que Mika havia deixado com Dona Elsa. A história de Micaías foi contada não por palavras, mas pelo som da água. O barão perdeu seu império, a estação foi municipalizada e a fonte pura se tornou patrimônio da cidade, com o velho canal fornecendo água limpa e gratuita para toda a colina. Mika não se tornou um magnata nem um político, mas ele se tornou o guardião da água, o engenheiro-chefe do velho canal. Ele continuou a ouvir o rio, mas agora a água falava de gratidão e de paz, e não de perigo. Ele nunca mais foi só Mika, ele era Micaías, o garoto que ensinou uma cidade a ouvir o que a natureza tinha a dizer. A colina nunca mais teve sede.